Oi, turma, voltando, né? Hoje nós estamos vendo um novo conteúdo muito legal de se estudar, que são as funções sintáticas do pronome se. Nós já estudamos o que e agora a gente começou a fazer um pequeno estudo aí, né, dessa função sintática do se. Então precisamos saber. O se, ele assume a função de substantivo, classe gramatical pode ser o substantivo. O se assume função de substantivo, olha. Nenhum se aparecia naquele texto. Então, ele é um substantivo. O se é muito prático de estudar. O se, né? O artigo dele substantiva e essas palavras que vêm depois. Então, ele pode ser substantivo, a classe gramatical. Assume a função de pronome reflexivo, recíproco. E também exerce, nesse caso, ele exerce função sintática. Além dele ter a gramatical, pronome, ele também vai exercer uma função sintática. Exemplo, Ana machucou-se durante a festa. Eu já disse para vocês como é que a gente sabe, né, a função sintática de um pronome. Né? Qual é a função sintática? Você substitui, né, por uma palavra masculina. Ana machucou-se durante a festa. Ana machucou o dedo durante a festa. Ele não tem preposição, então ele é um objeto direto. Obedecem-se respeitosamente. Obedece, o verbo obedecer é sempre um verbo transitivo indireto. Quem obedece, obedece a alguém. Por isso, o se é um objeto indireto. Então, todas as vezes que ele for pronome reflexivo, recíproco, ele vai ser um objeto direto ou um objeto indireto. O que você vai fazer? Você vai imediatamente fazer a substituição para ver se ele é, se ele é objeto direto ou se ele é objeto indireto. Olha esse outro caso. Fez-se ficar calado por toda a manhã. É um sujeito acusativo, né? Ele funciona de certa forma como objeto de um verbo fazer. E sujeito do outro, ficar. Sempre que tiver um verbo no infinitivo na sequência, ele vai ser o sujeito do outro verbo. Certo? Então, pronome reflexivo é a classe gramatical e a função sintática, quando ele é reflexivo, é objeto direto, objeto indireto ou um sujeito acusativo. Bom, o se também, ele pode ser parte integrante do verbo. Aparece em verbos pronominais e não exerce, nesse caso, função sintática. Ele é só parte integrante do verbo, não tem função sintática. Por exemplo, eu vou dizer que, digam vocês mesmos, a menina, ela penteou o cabelo, diga, a menina penteou-se. Obrigatoriamente você terá que usar um pronome. Então, esse verbo ele é chamado de verbo pronominal. Ele requer o uso do pronome. Então, quando você encontrar um verbo pronominal, que obrigatoriamente você terá que usar o pronome, certo? Qual é a função do se? Ele é apenas parte integrante do verbo. Ele não tem função sintática, certo, gente? Quando é que ele vai ter função sintática? Quando ele é um pronome reflexivo. Então, ele apiedou-se, ele queixou-se. Eu vou dizer que o menino se queixou. O menino queixou. Queixou o quê? Ele queixou-se, né? O menino zangou-se, suicidou-se, arrependeu-se, lembrou-se. Então, sempre nesses casos não tem função sintática. Mais funções do se. O se também ele pode ser uma partícula expletiva. Uma partícula expletiva é o mesmo que partícula de realce. Ou seja, pode sair da oração, não vai fazer falta, certo? Pode ser retirada sem prejuízo. É comum aos verbos ir, vir, rir. Por exemplo, vá-se embora daqui. Você poderia dizer só assim, vá embora daqui. Então, o que acontece com o se? Ele é uma partícula expletiva, ele é só de realce. Ele riu-se das graças que fazia. Ele riu das graças que fazia. Não precisa do se. O sal sumira-se do mar. O sal sumira do mar. Então, esses sis que aparecem aqui, eles são partícula expletiva, pode sair da oração. Mas o se também ele pode ser conjunção subordinativa. Integrante, todo mundo sabe, né, gente? Quando é que ele é integrante? Quando ele tem um valor de isso. Ela não se
ela não falou se saiu ontem. Ela não falou isso. Ah, é condição integrante porque o se tem um valor de isso. Condicional, valor de caso. Se eu fosse você, não faria isso. Ah, caso eu fosse você. Condicional, ele apresenta uma condição. Causal. Se já está com tanta pressa, não precisa esperar os outros. Por que está com tanta pressa? Já que está com tanta pressa. Então, nesse caso, olha, quando ele é uma condição subordinativa, a classe gramatical, conjunção subordinativa. Função sintática, aqui no caso, ele introduz oração subordinada substantiva. Aqui nesse caso, classe gramatical, conjunção subordinativa condicional. Função sintática, introduz a oração subordinada adverbial condicional. Ok, gente? Assim, você vai fazendo. Bom, continuando. O se, ele pode ser também uma partícula apassivadora, usado na voz passiva sintética. Aparece com verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, sem objeto direto preposicionado, certo? Derrubou-se a mata. Sempre ele vai estar ao lado desse verbo transitivo direto. Sempre tem um direto ao lado, ou direto e indireto, mas vai ter o direto. Todas as vezes que o se estiver ligado a um verbo transitivo direto, ele é uma partícula passivadora. Derrubou-se a mata. E nesse caso eu posso pegar essa oração e colocar na passiva, na voz passiva. Derrubou-se a mata foi derrubada. Buscam-se os caminhos são buscados. Eu só posso colocar na voz passiva quando eu tenho uma partícula passivadora. Quando o se é uma partícula passivadora. Outra, para vocês não esquecerem, quando é que o se é partícula passivadora? Quando eu posso colocar na voz passiva ou quando ele está ao lado de um verbo transitivo direto ou direto e indireto, contanto que tem direto, certo? Mas o se também, ele pode ser índice de indeterminação do sujeito. Ele indica o sujeito indeterminado na voz ativa com verbo na terceira pessoa. Ou seja, nesse caso, o verbo vai ser um verbo transitivo indireto, certo? Olha aqui, gente, olha. Falou-se dele ontem, falaram dele ontem. Necessita-se de amigo. Quem necessita, necessita de quê? Certo? Verbo transitivo indireto. Aí, nesse caso, ele é um índice de indeterminação do sujeito. A partícula se assume várias funções na língua portuguesa. Então, a gente viu conjunção, né? Subordinativo integrante, a gente viu quando o se tem um valor de isso. Conjunção subordinativa condicional, quando o se tem um valor de caso, né? Já estudamos, já vimos. Veja esse caso agora. Portanto, nesse trecho, a partícula se classifica-se como, olha, o se tem classe gramatical e tem função sintática. Quero saber se ela virá à festa. Quero saber isso. Ah, já sei qual é a classe gramatical, tem o valor de isso. Então, qual é a classe gramatical? Ela é uma conjunção subordinativa integrante, porque o se tem um valor de isso. Qual é a função sintática? Quero saber isso. Ah, ela vai introduzir a oração subordinada substantiva objetiva direta. Eu tenho um sujeito na oração. Eu quero saber isso. Então, a oração subordinada substantiva objetiva direta. Ok? Continuando. Portanto, nesse trecho, a partícula se classifica como? Vamos ver agora. Deixe um recado se você não me encontrar. Deixe um recado. Caso você não me encontre. Ah, o se tem um valor de caso. Então, tá muito fácil a classe gramatical. Ele tem um valor de conjunção subordinativa adverbial, porque tem um valor de caso, não tem um valor de isso para ser condição integrante. Então, tem um valor de caso. Ah, é uma condicional. Se é uma condicional, ele introduz a oração subordinada adverbial condicional. Então, lembrem-se, o se tem classe gramatical e tem função sintática. Quando ele é pronome, a gente já viu, estou só repetindo agora.
ele pode ser pronome reflexivo. Quando ele é um pronome reflexivo, ele assume a função de objeto direto. Funciona como objeto direto, objeto indireto ou sujeito. A gente viu os 3 casos. Aqui nesse caso ele está com a função de objeto direto. A criança machucou-se. Eu substituo o se por uma palavra masculina. A criança machucou o quê? Eu fiz a pergunta o quê? Machucou-se, o menino. E tem um objeto direto. O se também pode ser partícula passivadora, quando ele está ao lado de um verbo transitivo direto, né? Ele apassiva esse verbo. Contaram-se histórias estranhas. Quem conta, conta o quê? Então, quando o se está ao lado do verbo transitivo direto, ele é uma partícula apassivadora. Ok, gente? Ele pode ser um índice de indeterminação do sujeito, quando ele se liga a verbos preposicionados com o papel de indeterminar. Quem discorda, discorda de alguma coisa. Quando ele está ao lado de um verbo transitivo indireto, então ele é um índice de indeterminação do sujeito. Olha, verbo transitivo indireto, índice de indeterminação do sujeito, se. Ele é uma partícula expletiva, quando ele só realça. Ele não desempenha nenhuma função sintática, certo? Ele acabou de sentar-se, ele acabou de sentar. O se é só uma partícula de realce, ele pode sair dessa oração. Partícula integrante do verbo, aqueles verbos que só existem, só comunicam se você colocar um pronome. Ela não cansa de queixar-se. Eu não vou dizer, ela não cansa de queixar. Queixar o quê? Queixar-se. O verbo necessita de um pronome. Então, esse pronome ele é parte integrante do verbo. Ele é necessário nesse verbo. Bom, gente, agora vocês farão as atividades, né, da página 107 a 112 e qualquer dúvida vocês retomem esse vídeo, você entre nos comentários, estou esperando vocês, né, de vez em quando eu entro lá porque a gente vai gravando aula e mais aulas, né? E agora que nossas aulas vão aumentar o número de aulas para que a gente possa ficar mais perto, para que a gente possa aprender mais. Então, até a próxima. Faça a atividade da página 107 a 112, certo? Bons estudos para vocês.